Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo 1 Reis. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19. O tema do nosso sermão nessa noite é quando o desespero toma o nosso coração. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. No Antigo Testamento, ainda no comecinho da narrativa bíblica. Quando o desespero toma o nosso coração. Todos encontraram? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Apesar que nós vamos caminhar nessa noite até o versículo 18. Todos encontraram? Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, ou o Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, reunidos ao redor da palavra do Senhor. E nós te pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações por meio da Escritura Sagrada. Que saiamos deste lugar, ó Deus, encorajados. Que saiamos deste lugar, ó Deus, realmente alegres em saber que tu és um Deus fiel, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida dos seus, quando esses pensam que não há mais esperança. Um Deus que vem ao nosso encontro e que nos oferece cuidado em meio à nossa crise e também traz cura ao nosso coração, nos colocando novamente no caminho em cumprir a tua missão. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, o tema do nosso sermão nessa noite é quando o desespero toma o nosso coração. Você já ouviu falar da lei da ondulação? Os alunos aí, as crianças que estudam lá na escola aí, já ouviram falar dessa lei da ondulação? A gente não aprende essa lei na escola. Mas essa lei, queridos, apesar de ser um conceito difícil e com nome complicado, ela é mais comum e presente em nossa vida do que nós podemos imaginar. Ela é usada pelo autor C.S. Lewis em um dos seus livros chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu recomendo que você leia esse livro. É um livro irônico, aonde um diabo mais velho ensina o seu sobrinho como infernizar a vida de um cristão. E C.S. Lewis, com seu humor, descreve para nós como que o inferno batalha contra o inimigo. Os demônios chamam Deus de o inimigo, aquele que quer salvar todas as pessoas, aquele que quer conquistar os seres humanos com o seu amor. E nesse livro, C.S. Lewis nos explica, queridos, que a lei da ondulação nos ensina que a nossa vida nada é constante. Ou seja, que a condição financeira, as nossas emoções, a nossa situação profissional, a segurança do lugar onde moramos, a nossa saúde física e até mental e muitas outras coisas não são constantes. Você tem ou não tem variações nessas áreas da sua vida? A nossa vida obedece essa lei da ondulação. A nossa vida, ele diz, é como um mar. Em alguns momentos as ondas são pequenas e brandas, outras vezes elas são tão gigantescas quanto tsunamis. Mas a verdade é que assim como no mar, tudo passa. Isso, queridos, não é tão difícil de percebermos. Quem aqui nunca ouviu aquela frase, tudo que é bom dura pouco? Acho que até você já falou isso. A nossa vida, ela obedece essa lei, e isso geralmente, quando nós falamos isso, que tudo que é bom dura pouco, é quando nós vivemos demais algum momento, uma experiência muito boa, e de repente nós ficamos com aquela sensação de que queríamos viver um pouco mais. Por outro lado, queridos, apesar da nossa vida ser cheia de altos e baixos, a beleza dessa lei da ondulação, e que nos deixa muito surpresos, é que quando Deus quer nos ensinar algo precioso sobre Ele mesmo, e quando Deus ele quer transformar o nosso caráter, Deus ele não conta com os pontos altos da nossa vida, mas Deus ele conta com os mais baixos na nossa vida. Deus, quando quer manifestar aquilo que Ele é e quer transformar a nossa vida, queridos, Deus, Ele conta quando nós estamos em crise, áridos, vazios, como Eli esteve. E é nesses momentos que mais nós conhecemos a Deus e o seu amor transformador. Queridos, nessa noite, nós veremos a partir da vida do profeta Elias que nós somos mais frágeis do que imaginamos. Mas Deus é aquele que cuida dos seus com um cuidado amoroso, promovendo a cura e nos reenviando em missão. A ideia central de tudo que eu vou falar nessa noite, você não pode esquecer. Queridos irmãos e irmãs, nós somos mais frágeis do que imaginamos, mas Deus é aquele que cuida dos seus com um cuidado amoroso, promovendo a cura e nos reenviando na missão. Olhe para o texto. A primeira verdade, queridos, que nós vemos nos primeiros 5 versículos é a crise que o profeta se encontra. O texto nos diz que a Jezabel, e vocês conhecem bem essa mulher, nada fácil, ela recebe uma notícia, e nem a Jezabel que faz a fofoca. O próprio rei Acabe, rei de Israel, vai e chega no ouvido da Jezabel e diz aquilo que Elias havia feito, como que ele tinha matado os 450 profetas de Baal. E, queridos, há quem diga que esse evento da vida de Elias, registrado nesse capítulo, ilustra, queridos, uma situação de depressão na vida de um homem de Deus. O mensageiro é enviado por Jezabel, olhe no texto, versículo 2.
Jezabel, ela pede para que os deuses a castiguem, se no dia seguinte, naquela mesma hora, Elias não estivesse morto. E o que Elias faz? Queridos, Elias, ele fica com medo de perder a sua vida. E ele se esconde, ele foge, e ele vai caminhando para o deserto, entra no meio de um lugar deserto, e ele fica lá e ele deseja a própria morte. Aqui nós vemos, queridos, a depressão, a tristeza e o sofrimento na vida de um homem de Deus. E aqui, queridos, nós vamos perceber, olhe no texto, que, queridos, o servo de Deus, Elias, ele sofre, ele passa por aquilo não por alguma ação demoníaca, não por investidas do diabo sobre a sua vida, muito pelo contrário, como está exposto no texto. Apesar de tudo, Elias era um ser humano igual a nós. Ele era um profeta levantado por Deus, cheio do Espírito Santo. Ele caminhava com o Senhor, mas Elias, queridos irmãos e irmãs, estava sujeito às mesmas coisas que vêm ao nosso encontro e que acontecem com a nossa vida. Nós vemos, queridos, que o grande estopim da crise gerada na vida de Elias foi quando ele se frustra, talvez diante da reação do rei Acabe e de Jezabel. Se nós voltarmos para o capítulo 18, no mesmo livro, nós vamos encontrar um dos eventos mais marcantes na vida de Elias. Os irmãos lembram? Elias, ele confronta os servos de Baal. Elias, ele caçoa de Baal, dizendo, olha, gritem mais alto, talvez ele está usando o banheiro. E aqueles que serviam Baal ficam o dia inteiro clamando, e Baal não faz descer fogo do céu. E quando Elias, queridos irmãos e irmãs, ele pede a Deus que manifestasse o seu poder, ele enche aquele holocausto com água, e Deus faz descer fogo no céu. E Elias diz, olha, hoje vocês vão saber quem é Deus e quem é o Senhor sobre todas as coisas. Ao final dessa passagem, queridos, todo o povo declara que só Deus é o Senhor. Mas parece que Elias entra numa crise, porque talvez ele achava que com isso Acabe se arrependeria dos seus pecados. Talvez com isso ele achava que Jezabel seria jogada de escanteio e o povo voltaria a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, mas não é o que acontece. Acabe e Jezabel, eles não mudam o seu coração diante do poder de Deus. E Elias, então, entra numa crise. Em pouco tempo, queridos, Elias vê os seus planos frustrados e as suas expectativas jogadas no lixo. Era isso que o profeta achava. Ele pensava, queridos, que com a manifestação do poder de Deus, todo o povo e os reis se converteriam ao Senhor, mas não. Ele é jurado de morte e ele foge com medo para salvar a sua vida. Queridos, Elias se desespera quando ele recebe uma ameaça de morte. E aqui, queridos, a partir deste momento, nós vamos ver como alguns sintomas entram na vida de Elias. A grande crise na vida de Elias passa por vários sentimentos, desde a frustração diante da notícia que recebeu, passando pelo medo, chegando ao desespero, a falta de esperança e de qualquer perspectiva. Elias havia esquecido o que pouco tempo antes ele tinha vivido. Ele fala, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Queridos, a grande crise da vida de Elias toma o seu coração e ele deseja a própria morte. Queridos, talvez eu e você nos familiarizemos com muitas das coisas que acontecem com Elias durante o momento de crise. Quem de nós aqui, como Elias, nunca viu seus planos e sonhos indo por água abaixo? Quem nunca passou por isso? Quem nunca alimentou uma esperança? Quem nunca tinha um objetivo e, de repente, tudo dá errado? Nada dá certo. Quantos de nós, queridos, aqui não nos sintamos frustrados, porque talvez o emprego que nós tínhamos não deu certo, aquela viagem planejada teve que ficar para o ano que vem, a casa nova ou o carro sonhado, a recuperação de uma doença que começava a dar sinais de melhora, mas de repente nós voltamos à estaca zero.
Quantos de nós aqui, queridos irmãos e irmãs, não passaram por algumas coisas que geraram estopim de grandes tristezas, dando sinais até de depressão na nossa vida? Talvez você, à semelhança do profeta Elias, nesse exato momento, por causa da tristeza e do impacto das notícias ruins, tenha tirado os olhos de Deus e tenha sido consumido pelas circunstâncias que te cercam, como aconteceu com o profeta. Queridos irmãos, é neste momento que, mais uma vez, salta aos nossos olhos a bela verdade que se estende por toda a Escritura, aonde o próprio Deus firma uma aliança conosco, declarando que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo para sempre. O profeta, ele entra em crise e parece que ele havia esquecido da aliança de Deus com o seu povo. E muitas vezes, queridos, nós entramos em crise porque nós nos esquecemos que Deus já resolveu as nossas crises na cruz de Cristo. Elias havia esquecido disso. E por causa disso, o profeta entra numa crise e deseja a morte. Mas como Deus reage à crise do seu profeta? Olhe no texto comigo. A partir da parte B do versículo 5, queridos, a palavra de Deus diz que de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. A segunda verdade do nosso texto, queridos, mostra como Deus entra na história e no sofrimento de Elias. É nesse exato momento que nós aprendemos mais um pouco sobre o caráter de Deus. Deus não chega confrontando o profeta. O que você está fazendo aí? Deus cuida do seu profeta. Deus cuida dos seus. Porque olhe no texto, Elias, ele olha ao redor e ali, o versículo 6, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Queridos, através desse anjo, através desse mensageiro, nós vemos que Deus está interessado em cuidar do seu profeta. Deus não questiona sobre os seus erros, sobre a sua fuga, sobre o seu pecado, a sua falta de confiança. Deus simplesmente despeja a sua graça e o seu cuidado amoroso sobre a vida do seu servo. Um anjo vai ao encontro de Elias e Deus cuida do seu servo, fazendo a ele um pão e um pouco d'água. Porque olhem no texto, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor novamente voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O anjo, queridos, desperta o alimento e o prepara para uma jornada longa. E mesmo depois de todo o sustento que lhe era necessário, Deus ainda se apresenta mais uma vez a Elias naquela caverna. O versículo 8, queridos, nos fala sobre 40 dias e 40 noites. E quando nós pensamos em 40 dias e 40 noites, o que nós lembramos? Nós lembramos, queridos irmãos e irmãs, da peregrinação do povo no deserto. Nós lembramos do tempo que Moisés ficou caminhando no deserto. Nós nos lembramos de Jesus, quando por 40 dias ele ficou no deserto e depois ele foi tentado pelo diabo. Aqui Elias está, queridos, enfrentando o seu deserto. Aqui Elias está passando realmente por um momento de sofrimento. E, queridos, o que mais chama a minha atenção nesse texto é que Deus não se preocupa só com as grandes questões. Se você ler a história de 1 Reis, você vai ver que Israel e Judá estão indo de mal a pior. Anos depois, Jerusalém será destruída. Um pouco antes, Samaria, que foi fundada no período do reinado do norte, vai ser destruída. Deus, queridos, ele não se preocupa só com as grandes questões. Deus não está preocupado só com o futuro da nação de Israel, mas Deus olha para o seu servo Elias com todo cuidado e amor. Queridos, Deus é pessoal. Deus, ele nos conhece pelo nome. Quando Jesus, queridos, veio e começou o seu ministério, Jesus cativava as pessoas, porque para Jesus cada pessoa era única. Jesus não estava preocupado, queridos, apenas com as grandes coisas, mas Jesus estava preocupado com aquela mulher
que ia sozinho no poço tirar água, porque as outras mulheres falavam mal dela e não queriam caminhar com ela, porque ela já estava no 6º relacionamento. Jesus é aquele que se reúne com um líder, um conhecedor da lei, Nicodemos, e ensina a ele a verdade sobre o reino de Deus. Jesus é aquele que, diante de uma mulher pega em adultério, Jesus se abaixa, escreve no chão e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, este é o nosso Deus. Você tem um Deus que não te vê como um número de CPF, nem como um número de registro que nem na sua empresa. Você tem um Deus que te vê com cuidado e amor pessoal. Israel está pegando fogo, mas Deus para atender o seu servo Elias. Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos, nós vemos o caos no livro de Reis. Nós vemos, queridos, rei atrás do outro idólatra, levando o povo a adorar falsos deuses. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele se casou com Jezabel, construiu um templo para Baal. Colocou postes a deuses em Israel. Acabe, queridos irmãos e irmãs, foi um dos piores reis, mas Deus para tudo. E nesses poucos versos, nós tiramos lições preciosas sobre o cuidado de Deus. Queridos, lições que servem também para que eu e você hajamos de forma correta diante daqueles que estão sofrendo na pele as mesmas dificuldades e decepções pelas quais Elias passou. Note, queridos, que a primeira reação de Deus é que isso chama a nossa atenção. Deus, ele não espiritualiza a situação de Elias, como muitas vezes nós fazemos, muito pelo contrário. O que Deus faz com Elias? Deus faz uma comida para Elias. Deus oferece comida para o seu servo. Se alimente, Elias, você precisa comer. Elias tira uma sonequinha de novo. Olha o que Deus oferece ao seu servo. Deus cuida do corpo do seu servo. Da mesma forma, queridos, nós devemos agir assim com aqueles que estão à nossa volta, não imputando culpa ou peso maior sobre as costas do nosso próximo, mas oferecendo a mão e a nossa própria vida em auxílio daquele que precisa, porque foi Jesus que nos ensinou que os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Deus cuida do seu servo diante do lamento de Elias, no versículo 10, olha o texto. Elias diz o seguinte: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Queridos, diante do lamento de Elias, quando Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Diante do profeta dizendo: olha, Senhor, eu tenho sido zeloso ao Senhor. Os israelitas todos, não é assim que a gente fica quando está tomado pelo desespero? Só sobrou eu. Só ficou eu. E agora também estão procurando me matar. Elias, queridos irmãos, ele está tomado pelo desespero. Ele olha para o povo de Israel e se desespera. Ele afirma que ele foi o único que ficou, mesmo sabendo que não era o único. E lá na frente, no versículo 18, nós vamos ver que haviam 7.000 em Israel que não se dobraram diante de Baal. Mas aqui, queridos, esse é o abismo de Elias. Ele não descansa no cuidado de Deus. Algum tempo depois, Elias estava profetizando, um tempo antes, profetizando contra Acabe, dizendo que não choveria. E naquela ocasião, o próprio Deus: olha, fuja, fique lá no deserto, os corvos vão levar comida a você. Parece que o profeta havia esquecido que dias antes, tempos antes, ele estava na casa daquela viúva e Deus fez brotar azeite e farinha sem fim em um tempo de seca, sem chuva. O profeta, queridos, parece que tinha esquecido que tempos antes ele estava deitado sobre um menino ressuscitando dos mortos. Parece que o profeta estava com falta de memória. E, queridos irmãos, não é o mesmo que acontece conosco. Por que Jeremias dizia ao povo: tragam à memória o que pode dar esperança para vocês? Porque, olha, o próprio Elias, ele fala a verdade, ele fala: olha, Deus, a tua aliança, os teus altares, os teus profetas. O profeta, com a sua boca, ele falou a verdade, mas ele não confiava naquilo.
Deus, a aliança é tua, os servos são teus, eu também pertenço ao Senhor. E quando nós, irmãos e irmãs, percebemos isso, nós começamos a provar o cuidado de Deus, mesmo no vale sombrio da morte. Quando nós nos lembramos que a nossa vida pertence a Deus. Queridos, nós precisamos lembrar daquela canção, uma bela canção, que diz o seguinte, você deve conhecer essa música. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. O que Deus fala? É meu, somente meu, todo o trabalho. E qual que é o meu trabalho e o teu trabalho? O nosso trabalho é descansar em Deus. Elias havia esquecido, queridos, que Deus é aquele que cuida do seu povo, que Deus é aquele que sustenta as nossas vidas. E Deus, queridos, Ele cuida do seu servo. Por isso, o meu trabalho, o teu trabalho, é descansar em Deus. Mas olha o texto, a nossa terceira e última verdade. A partir do versículo 11, queridos, depois da crise de Elias e do cuidado amoroso de Deus, o Senhor oferece cura ao profeta. Olha o texto, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um sussurro de uma brisa suave. Queridos irmãos, o profeta é ordenado para que ficasse em frente ao Senhor no monte do Senhor. E nós nos lembramos de muitos salmos. Por exemplo, eu tenho certeza que os irmãos se lembram do Salmo 121, que nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, queridos, Ele promove a cura quando Ele ordena ao seu servo que fique diante do monte do Senhor. E foi nesse monte que o povo estava tremendo lá embaixo com medo, anos antes, quando Moisés subiu para falar com Deus e receber os 10 mandamentos, e o povo não podia nem tocar no monte. O povo estava com medo, o próprio povo falou: olha, Moisés, você suba e fale com Deus, porque nós estamos com medo de morrer. E o que chama a nossa atenção, queridos, é a forma como o narrador inspirado registra esse encontro. Deus, ele não estava no forte vento, Deus não estava no terremoto nem no fogo, todas as manifestações do poder e da glória de Deus. Mas quando Deus quer curar os seus servos, o Senhor vem a nós através de um suave sussurro. Queridos, foi quando o profeta ouviu aquele suave sussurro que ele cobriu o rosto, pois Deus estava lá. Aquele zunido tranquilo, aquele cicio suave, aquele som afável e quase imperceptível, a voz suave de Deus atingiu o seu servo. E é assim, queridos, que Deus continua cuidando de nós. Deus vem até nós, iluminando a nossa mente e nos levando a perceber a cura de Deus. Deus não se revela ao profeta através de trovões, através de fogo, através do terremoto, mas Deus, queridos irmãos e irmãs, acolhe o seu servo num sussurro suave. Quem aqui, diante de um momento de desespero, já não percebeu esse sussurro suave do Senhor no seu coração? É assim que Deus cura as nossas vidas. É assim que Deus, queridos, Ele realmente nos transforma, porque olha o versículo 3. A voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E agora, queridos, Deus, Ele confronta o seu profeta. O que você está fazendo nessa caverna?
E Elias responde igualzinho como nós vimos antes, ele se lamenta diante do Senhor. E como Deus cura o profeta, olha o versículo 15 até o 18, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Queridos, Deus, ele cura o seu profeta desesperado, lembrando que Deus é Deus. Lembrando, queridos, que é Deus que domina sobre todas as coisas. Lembrando que é Deus, queridos irmãos, que tira reis e põe reis. É Deus que muda as estações. Deus cura Elias, lembrando a Elias que Deus tem o controle da história e tem também o controle das nossas vidas. Deus cura o profeta, queridos irmãos e irmãs, lembrando a Elias que ele não estava sozinho, que haviam 7.000 em Israel. E mais, olhe, Deus já havia preparado até alguém para ser o sucessor de Elias. Queridos irmãos, se você está aqui e se o desespero está tomando o seu coração, se a crise, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, está ameaçando entrar na sua vida, Deus não está de braços cruzados. Deus não está longe de nós, olhando de longe e deixando nós a nossa própria sorte, mas Deus, em Cristo Jesus, o Deus crucificado, está de braços abertos para mim e para você. Queridos, muitas crises vão nos atingir, mas Deus é aquele que faz da crise, quando nós estamos no fundo do poço, o momento do seu cuidado e o momento aonde Ele nos cura. Queridos, como que nós vencemos o desespero? Como que você pode vencer o desespero? A resposta não é como vencemos o desespero, mas como Deus venceu o desespero. E queridos irmãos e irmãs, Deus, ele venceu o desespero, o nosso desespero, na cruz de Jesus Cristo. Há um teólogo, um pastor do século XIX, que ele disse o seguinte sobre o sofrimento da cruz de Cristo, quando Jesus exclamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? E esse pregador, ele escreve o seguinte: Jesus ficou sem nenhum dos consolos de Deus, nenhum sentimento de que Deus o amava, nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, nenhum sentimento de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, agora o sol se transformou em escuridão. Jesus ficou sem Deus, era como se ele não tivesse Deus. Tudo que Deus havia sido antes para ele lhe foi tirado. Ele estava sem Deus, privado do seu Deus. Jesus se sentia como um condenado, a quem o juiz ordena: retira-te de minha presença, tu que és amaldiçoado, que serás punido com destruição eterna da presença do Senhor e da glória do seu poder. Jesus sentia como se Deus lhe tivesse dito as mesmas coisas. Sinto-me como uma criança que do sopé de uma montanha atira pedras num desfiladeiro profundo e tenta em vão ouvir a sua queda. Ah, esse foi o inferno que Cristo sofreu. O mar de sofrimentos de Cristo é inimaginável. Ele foi esquecido em lugar dos pecadores. Se você confiar nele, fizer dele o seu fiador, você nunca será abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta: por mim e por ti. Jesus foi entregue ao desespero para que eu e você fôssemos tirados
do nosso desespero. Queridos, este é o ensinamento da palavra de Deus. Foi por mim e por você que Jesus aguentou o maior sofrimento. Queridos irmãos, 3 aplicações rápidas para a nossa vida. Queridos, ser humano é um ser em crise. Tiago, na sua carta, o irmão do Senhor, nos diz que Elias era igual a mim e a você. Elias, queridos, não era um super-homem. Ele era sujeito às mesmas paixões e pecados. Reconheça isso. Você não é um super-homem. Eu não sou um super-homem. Você não é uma super-mulher. Você é uma pessoa de carne e osso. Elias era igual a nós, só existe um, que é o homem perfeito, que é Cristo. Todos nós somos feitos do pó, somos frágeis mais do que imaginamos. E, queridos, olhe para a sua Bíblia e perceba as fraquezas do povo de Deus. Na Bíblia nós vemos as virtudes e os pecados dos homens e mulheres que caminharam com Deus. Entremos também nessa fila. Porque, queridos irmãos e irmãs, é onde Deus mais mostra que Ele é Deus, quando nós nos colocamos em nosso lugar. Uma segunda aplicação, Deus, Ele quer cuidar da sua vida. Como que Deus cuida do seu servo Elias? Deus oferece a Elias comida e soneca. Às vezes a gente pensa que dormir e comer não é espiritual, mas é espiritual. Como que Deus ele cuida do seu servo? Deus cuida de Elias, dando a ele comida e deixando ele tirar uma soneca. E esse autor, nesse livro maravilhoso, eu recomendo você também a conhecer, O Maravilhoso e Bom Deus, ele escreve: o inimigo número 1 da formação espiritual cristã hoje é a exaustão. Se eu perguntar aqui se você se sente cansado, a maioria vai dizer que se sente cansado. Como que nós resolvemos isso, queridos? Nós muitas vezes estamos vivendo além dos nossos recursos, tanto financeiros quanto físicos, e vários estudos comprovam a necessidade que eu e você temos de 8 horas de sono. E preste bem atenção nisso. Deus nos criou para que 1/3 da nossa vida fosse gasto dormindo, não fazendo nada. 1/3 da minha vida, Deus nos programou para dormir bastante. O que isso aponta, queridos? Isso aponta, queridos irmãos e irmãs, que dormir bem é espiritual. Você chegar em casa, eu tentei isso, vou confessar que eu não consegui. Eu tentei seguir esse livro e uma das primeiras tarefas é não ficar com o celular antes de dormir durante 2 horas. Quando você for dormir 2 horas antes, desliga o celular, não mexe em nada que é eletrônico. Eu fiquei 1 semana, depois vacilei. Queridos, dormir bem é espiritual. Cuide do seu sono. Durma bem, porque o salmista nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Além disso, queridos, comer bem é espiritual. O pregador em Eclesiastes nos diz: e descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Como você está dormindo e como você está comendo, porque isso é espiritual. Não é o que Paulo nos ensina? Quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E uma terceira aplicação, queridos, como Deus nos cura. Deus nos cura falando ao nosso coração, por meio da sua palavra, um suave sussurro, e por meio de pessoas. Deus usa o Eliseu para ajudar o Elias. Queridos irmãos, no momento de desespero, traga ao seu coração as promessas de Deus. E eu lembro de um testemunho de uma mulher tetraplégica há mais de 40 anos, que caiu em um abismo profundo de depressão. E sabe como ela saiu dessa depressão? Quando lá no quarto escuro dela, vinha à sua mente canções antigas. Canções que diziam que Deus a amava, que Deus estava com ela. Por isso a importância de nós cantarmos a palavra de Deus. E foi, queridos, esses pequenos vislumbres da graça de Deus que conseguiram levantar aquela mulher da depressão. Cante a grandeza de Deus, cante as verdades de Deus, porque no momento mais difícil, essas canções vão nos ajudar.
Queridos irmãos, Deus cura o seu servo dando a ele um ajudante, Eliseu. E aqui, queridos, eu quero aproveitar este momento para falar à igreja que esse mês nós vamos dar o pontapé inicial alargado num processo de discipulado aqui na igreja. Algumas pessoas entrarão numa parceria de discipulado, onde um discipulador vai começar a discipular essas pessoas, assim como aconteceu com Elias e Eliseu. E o nosso desejo é que até meio do ano que vem, toda a igreja esteja envolvida em discipulado. Então, ore por isso, fala, eu quero ser discipulado, eu quero ser um discipulador. E a partir desse mês, agora de setembro, nós lançamos então o discipulado piloto aqui na nossa igreja, na IPI Semear. Porque discipulado também cura. Deus usa pessoas para nos curar. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Há uma história no livro Peregrino, no capítulo que fala quando o cristão esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero, eles pegam um atalho e se dão mal, e eles encontram esse gigante chamado desespero que dá uma surra neles. E é isso que muitas vezes o desespero faz com a gente. Ele nos derruba, ele nos tranca num calabouço frio. E quando, queridos, cristão esperançoso estão lá já quase que perdendo a vida, esperançoso se lembra que ele tinha uma chave no seu pescoço. E essa chave se chamava promessa. E aquela chave, querido, chamada promessa, abriu a porta do calabouço, abriu a porta daquele castelo do gigante chamado desespero. E aqueles dois homens correram e alcançaram novamente a estrada do rei e saíram daquele caminho de desespero. Queridos, lembre-se da promessa. Deus é aquele que cuida dos seus, trazendo cura ao nosso coração em Cristo Jesus. Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, Deus, nos mostra a nossa fragilidade, nos mostra as nossas crises, nos mostra o quanto somos, ó Deus, paráveis. Mas nós te louvamos, porque nós temos um Deus que não só imagina o que é ser humano, mas nós temos um Deus que é um ser humano. Porque tu, Jesus, tomou o nosso lugar. Tu sabes o que é padecer, tu sabes o que é sofrer, tu sabes o que é entrar em crises, tu sabes o que é ser tomado pelo desespero. E nós te louvamos, porque tu és um Deus que tem feridas. Tu és um Deus que não subiu ao seu trono em pompa, mas naquela cruz cambaleando, sangrando, o Senhor venceu em nosso lugar. E nessa noite nós ouvimos que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Te louvamos, Jesus, porque tu és esse bondoso amigo que nos tira da nossa escuridão e que nos leva cada vez mais a receber a cura que vem de ti. Nessa noite, bondoso amigo Cristo, toma o coração dos teus filhos e filhas e comece a curar aqueles que carecem de cura. Livra-nos do desespero, coloca os nossos olhos na cruz de Jesus Cristo. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.